Estamos aqui na companhia do grande querido Luiz Alberto de Freitas, psicanalista, que vai abordar hoje nessa palestra da Sociedade de Psicanálise da Barra, da transgressão ao crime, história de uma vida entre o banditismo e a sobrevivência. Do livro, né? Mas era um livro, Cidade de Deus, a história de Ailton Batato, sobrevivente. Como você chegou a essa história e de que forma ela impactou a sua vida profissional? Bom, a história é um pouco comprida. Eu, quando comecei a trabalhar, a oportunidade que surgiu na época, aqui no Brasil, foi através de um professor da Sociedade de Psicanálise do Rio de Janeiro, na época, que era o professor Lobo, né, Fábio Leite Lobo, e ele trazia a Arminda Berasturi, não sei se o pessoal ainda se lembra dela, e o Eduardo Kalina, para darem, a Arminda Berasturi dava psicanálise com crianças, e o Kalina, na época, era psicanalista, porque depois ele virou psiquiatra biológico. Né? Ele dava a parte de adolescentes. Era uma turma enorme, né? A turma tinha 100 alunos, para você ter uma ideia. Né? E era uma novidade na época. E o pessoal não tinha, assim, muita disposição para apresentar casos, porque era assim, tinha uma parte de manhã que era teórica, e de tarde, quem tivesse o casos fazia uma supervisão coletiva, né, na frente de todo mundo lá. O pessoal que tratava de criança, com a Arminda, quem tratava de adolescentes, com o Kalina. Eu tinha, nessa época, eu trabalhava numa clínica pró-pediátrica lá no Meier, e eu tinha os pacientes individuais, mas eu tinha os pacientes mais complicados lá. E eu tinha uma moça bastante complicada que eu atendia. Aí eu me propus a fazer supervisão com ele. E comecei a apresentar isso, comecei a me envolver com ele, aquela coisa toda. E ele, nessa época, tratava de adolescentes. Ele tinha uma clínica em Buenos Aires, que eu tive nessa clínica, chamava-se Clínica Paissandu, que atendia psicóticos, né, mas psicóticos graves, né, mas com muito dinheiro, porque ele cobrava caríssimo e a internação era caríssima. Né? E aí eu comecei a me juntar com ele, e nessa época começou o negócio de muito uso de droga. Começou muita maconha, não sei o que depois foi evoluindo. E eu, acompanhando ele, acabei me envolvendo um pouco para atender esse tipo de paciente, que era um paciente que basicamente ninguém queria atender, continua sendo até hoje um paciente complicado, né, muito difícil. Aí nas folhas tantas, durante um tempo eu dei aula, a Adelina até, ela era coordenadora de uma pós-graduação em dependência de drogas, né, até no IBMR, né? E nesse curso eu, por acaso, né, uma vez conversando com o Kalina e tal, ele disse para mim, o Kalina não era desse curso, né, mas eu tinha muito contato com ele vinha muitas vezes aqui ao Brasil, aí eu conversando com ele me disse, olha, lá na Universidade El Salvador de Buenos Aires, né, nós vamos fazer um mestrado, lá chama-se Magíster, né, internacional, entendeu? De droga dependência, né? E aqui no Brasil é que se usa esse termo, que você usou aí, dependência química, esse termo é totalmente equivocado, porque nenhuma dependência é só química, dependência psicoquímica, né? O certo é droga dependência, né? Que não é muito utilizado. Toxicomania, droga dependência seria o mais correto. Mais correto, né? Devido às influências, também é uma questão complicada, devido às influências do AA, que tem muita entrada aqui no Rio, né, no Brasil, na Argentina praticamente tem pouca entrada, né? Aqui ele domina um pouco o cenário nessa questão de drogas, e eles ficam com esse nome de dependência química, mas não é um nome, ainda mais para psicanalista, é um nome equivocado. Né? Mas aí ele me convidou, eu vou ser professor lá e tal, você não quer participar desse nosso mestrado? Era um mestrado que eles estavam fazendo numa vamos dizer assim, numa coautoria, digamos assim, com a Universidade de Deusto, de Bilbao. Então era a Universidade de El Salvador, que é um tipo de parceria. Que é uma universidade, vamos dizer assim, uma PUC com 10 vezes mais dinheiro, né? Uma universidade muito grande lá, e ele me convidou. E eu frequentei lá durante 2 anos, fiquei quase 2 anos e meio, né? Nesse mestrado aí, nesse master, né? O que era um problema, porque eu fazia o mestrado em drogas em Buenos Aires
e fazia Machado de Assis um doutorado aqui no Rio. Então isso era bastante complicado, tinha que me virar em 2 países, duas matérias diferentes. Nesse negócio de ficar entrando nisso, lá a gente ia muita clínica lá, ver e tal, eu comecei a ter muito paciente muito complicado. Né? Os pacientes que roubavam, mas tudo que você pode imaginar no mundo das drogas e no mundo da marginalidade também. Comecei a atender muita gente com esse tipo de problema. Nessa época, eu fiz a tese de lá, né? Eu fiz sobre 2 garotos, né? Um de classe alta, dependente de drogas, frequentava na época, chama-se o Movimento, na Rocinha, de drogas, né? E outro era um filho de uma empregada que eu tive, que também estava trabalhando para o tráfico. Eu escrevi esse livro, que chama-se Adolescência, Família e Drogas, a Função Paterna e a Questão dos Limites, né? Eu escrevi esse livro, né? Nessa época eu estava muito envolvida nessa questão das drogas, bandidagem, etc. Eu fui para o NUPEV da UERJ, que era Núcleo de Estudos da Violência, que era da Alba Zaluar. Foi lá que eu me entreguei lá a Alba Zaluar para a gente começar a fazer pesquisa. Ela tinha vários doutorandos lá que recebiam, através do Ailton Batata, desse que a gente escreveu, ele intermediava levar lá na UERJ chefes de tráfico que tinham cumprido pena, que estavam... Ele era a ponte, né? Ele era a ponte, que estavam na condicional, essa coisa toda. Foi assim que lá, eu aí conversando com ela, pensei, nós estamos com o Ailton aí, por que a gente não começa a pensar e escrever sobre a vida dele? Né? Porque o Ailton Batata, que é o do livro, ele é o Sandro Cenoura do livro, do filme. O filme Cidade de Deus, ele é o Sandro Cenoura, ele é o Sandro Cenoura, né? Mas eles trocaram o legume de batata e trocaram o nome, né? Então, ele é esse. E ele teve milhões de programas. Todos aqueles É Pequeno, aqueles outros todos estão mortos, né? O livro que Cidade de Deus não é exatamente a coisa como é. Aquilo ali é romanceado e tal, né? Não o meu, o do Paulo Lins, né? Que ele fez um filme, essa coisa toda. Mas o Ailton sempre ficou com muita bronca dessas situações que haviam nessa história de TV Globo, filme, não sei o quê. Ele, Alba e tal, eles tiveram muitos problemas lá para arrumar isso, né? Questão de direito autoral. Esse detalhe eu não estou muito a par, mas sei que havia isso, né? Aí nós gravamos muitas horas, né, com ele, e aí depois teve uma trabalheira danada, né, para se organizar isso. Que eu e a Alba comemos um dobrado para você pegar, entendeu? Era uma pilha assim de gravações, né? Para você fazer isso um livro. Analisar o que era mais importante. E o que eu vou apresentar aqui é porque eu fiz uma das partes que eu fiz, que nós fizemos, a maior parte foi a 2, mas foi, o prefácio ela fez por conta dela e o pós-fácio, quando eu explico o que é que eu entendo da situação toda, foi o que fechou o livro, que aí eu faço o percurso dele no crime. Né? Como é que foi que um camarada, um garoto, né, do Morro do Urubu, se tornou um chefe de tráfico com ele, foi um chefe de tráfico importante, né? Um pessoal lá que vive lá em cadeia, essa coisa toda, das antigas, né? Considera ele um chefe de tráfico importante para ele. Ele virou um ícone daquele. Exatamente. E aí a questão que eu digo, ele passou de tanto falar sobre isso até ele melhorou, né? De tanto que falou sobre isso. Mas é mais ou menos isso, foi por aí que eu cheguei nesse outro Ailton Batata. Cadê esse negócio nesse trânsito aí lá no NUPEV da Alba Zaluar. Perfeito. E que a gente vai conhecer um pouco mais dessa durante essa palestra. Muito obrigado pelo seu depoimento, Luiz Alberto. Tchau.